Oi pessoal, boa noite, Deus abençoe a todos, ok? Então, vamos para mais um vídeo aí, certo? Vamos comentar um pouquinho mais do Evangelho de Marcos, capítulo 2, vamos seguindo, do 13 ao 17. No título aqui da minha Bíblia eu encontrei o cobrador de impostos, que é Mateus ou Levi, tá bem? E uma curiosidade muito legal nessa passagem aqui que a gente demora um pouco para entender. Deus abençoe a todos, então, vamos lá. Eu vou começar lendo hoje nessa Bíblia aqui. É uma Bíblia católica, tá ok? Olha aí, ó, Bíblia Sagrada, edição Paulina, pastoral, ok? A Bíblia, uma Bíblia católica, ela começou a ser lida mais na igreja a partir do Concílio Vaticano II, de 25 de dezembro de 61. Eles foram dando mais ênfase à leitura da Bíblia diária, ok? Então eles colocaram numa língua bem mais tranquila para o pessoal ler, tirando aquelas velhas palavras difíceis de interpretação. Você vai ver como bem legal. Acompanha só. Jesus saiu de novo à beira-mar para andar na praia. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse para ele: "Siga-me." Levi imediatamente se levantou e o seguiu. Imediatamente, guarda lá. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi, jantando, né? Haviam vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns autores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com esses pecadores e esses cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim chamar os pecadores. Ok? Amém. Que o Espírito Santo esteja ensinando a gente, né, querido? Pois bem, olha só. Primeira coisa, né? Jesus caminhando na praia, né? Ele estava no início do ministério, ele começou escolhendo, ainda estava, né, colhendo apóstolos, chamando os apóstolos, né? Não tinha os 12 ainda. Estava bem no início do ministério dele, ok? E o que acontece? Ele viu Levi, Mateus, certo? Que é a mesma pessoa. Aquele que escreve o Evangelho de Mateus é esse Levi aqui, ok? Filho de Alfeu. Alfeu também era pai de Tiago. Então eles eram irmãos. Tiago, um dos apóstolos, tá ok? Provavelmente pela posição aqui do chamado, olha só, né? Levi, né? Era irmão de Tiago. Ele era cobrador de impostos, né? Tá. E quando Jesus convida ele imediatamente larga a coletoria e vai seguir. Provavelmente Tiago já devia sido chamado antes de Mateus, ok? E por isso, e já tinha falado para Mateus, evangelizado, Mateus falou: hoje o Messias está por aí, o Senhor chegou, é hora de mudar de vida. Olha que coisa legal, você poder evangelizar para o teu irmão, evangelizar tua mãe, teu pai. Olha que coisa legal. É importante isso. Então provavelmente ele falou: olha, Mateus, o Levi, né? Aqui Jesus está aí, ó, o Messias, o Filho de Deus, ele veio para nos salvar, ok? E por isso aquilo ficou na cabeça de Mateus. Possivelmente aconteceu isso. E quando Jesus apareceu, olhou para ele e falou: segue-me, ele imediatamente largou aquela vida. Largou aquela vida que ele fazia, né? Que ele era um coletor de impostos. E coletor de impostos, ele era corrupto também. Não apenas um coletor de impostos, tá ok? E depois ele era odiado pela sociedade judaica porque ele era judeu fazendo serviço para os romanos, que estavam, né, subjugando toda a Judéia, ok? Mais tarde, Jesus foi jantar na casa de Mateus. E Mateus convidou todo mundo, convidou todos os amigos dele, né? Só amigo bom. Amigos, né? Eram corruptos como ele, eram pessoas, né? E além do que, outras pessoas seguiam Jesus também. Muitos pobres, muitas pessoas ali excluídas pelo próprio farisaísmo. Já vamos falar de farisaísmo, do fariseu, tá ok?
E, ó, estava jantando na casa de Levi e as pessoas eram de muito má reputação, tá certo? Surpreendentemente, alguns deles também se converteram. Ó, os líderes religiosos, que eram os fariseus, tá? Ficaram muito aborrecidos, muito chocados com isso, tá bem? Muito chocados com isso e foram tirar satisfação com os discípulos, que já haviam, alguns que já estavam com eles ainda, né? Já estavam com Jesus. Olha, o mestre de vocês, né? Tal, come com pecadores, com ralé, com gente desonesta. Ele está comendo com publicanos, que eram homens públicos. Homens públicos, funcionários públicos eram publicanos, ok? Aí o que acontece, né? Vamos falar um pouquinho aqui do fariseu. Fariseu, eles eram separados. Eles são a seita judaica que sobreviveu depois. Eles começaram antes de Cristo, tá? Nos 150 anos antes de Cristo, eles começaram, eles surgiram, certo? E como uma religião, mas eles queriam ser muito mais superiores ao resto dos judeus, entendeu? Então eles seguiam a religião ao pé da letra. Guarda isso, guarda ao pé da letra, a ponto, certo, de porem rituais, irem colocando rituais, mas eles eram sinceros, mas eles iam fazendo muitos rituais, muitas coisas, muito farisaísmo incluindo nisso, tá bem? A ponto e daí foram caindo nas graças do povo, o povo olhava aquelas coisas que eles faziam, aqueles jejuns em pé na beira da rua, aquelas caminhadas, não davam mais que 10 passos, ou 80 passos, no sábado não podia passar disso, eles iam fazendo essas coisas, e o povo via eles fazendo isso e achava que eles estavam acima da lei mesmo, eram santos, ok? A ponto deles terem um ditado: se duas pessoas entrarem no reino de Deus, com certeza uma delas é fariseu. Olha só como era um ditado, que você aprendi esses dias aí, tá legal? Então, olha só, pessoal. Então, eles chegaram para Jesus e perguntaram, tá bem? Disse, né? Fariseu significa separados, tá ok? E Jesus escutou, ouvindo a declaração deles, Jesus muito atento, sempre atento no ministério dele, ele fala assim: ó, quem precisa de médico? Você veja só, médico, Jesus curou fisicamente, até ali Jesus curou fisicamente um monte de pessoas, muitas pessoas doentes, enfermas ali, certo? Paralíticos, né? Anteriormente a gente já viu ali, certo? Mas era muito mais do que cura física, tá? Era uma cura espiritual, certo? Era uma cura além de tratar a física, além de expulsar demônios, ele queria tratar o caráter da gente, queria tratar o nosso caráter. Não adianta, tá? A gente só ser curado fisicamente, pessoal. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos deixar o Senhor entrar na nossa mente, ok? Aí, ser que nem foi o Tiago, que chamou o irmão dele, falou pro irmão dele, contou aquela novidade. Tá bem, querido? Isso aqui é muito importante, certo? E não pendermos para o farisaísmo, queremos ser religiosos a ponto de esquecer os irmãos, esquecer o nosso pai, esquecer o nosso filho, esquecer o vizinho, a esposa esquecer o marido, quando muitas vezes acontece isso, né? A ponto de que nós vamos nos tornarmos preconceituosos, tá ok? A gente vai ficando, porque a religião, essa religiosidade, daí vai começar a impedir, certo? A gente de vermos de ver essas conversões, tá ok? Você veja só, os fariseus, eles eram tão religiosos que eles viam as pessoas se convertendo, mas não conseguiam ver, seguindo Jesus, mas não viam eles como convertidos. Viam eles como ralé, como má reputação, como excluídos, mas não viam nunca como salvos, como vida nova, uma reconciliação com Deus, ok? Isso é muito importante, a gente não ser preconceituoso depois da gente se converter. A gente se converte e daí nossos amigos, nossos companheiros de copo, nossos companheiros de farra, eles não valem nada. Não, olha só, nós precisamos realmente fazer como fez Tiago, certo? E não fazer como fizeram os fariseus. Tá? O Tiago foi e contou para Mateus. Chegou uma hora que daí ele só contou para Mateus, não fez mais nada. E um dia Jesus chamou ele.
E ele imediatamente seguiu, porque já tinha ouvido falar de uma experiência maravilhosa. Amém? O fariseu não, o fariseu estava seguindo Jesus, perseguindo Jesus e julgando tudo com aquela religiosidade que impedia eles de ver as conversões, aquelas milhares de pessoas que estavam seguindo Jesus. Amém? Não esqueça, quando Jesus Cristo curou, ele fazia a cura física, mas também ele fazia uma cura interna, o médico, certo? Eu vim para chamar, não vim para chamar os salvos, né? Eu vim para chamar, como é que ele fala aqui? Desculpa lá. Eu não vim para chamar os da casa, vim para chamar os de fora. Aqui ele fala melhor, né? Como nós estávamos lendo aqui. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? É que eu tenho aqui 3, 4 Bíblias, a gente fica olhando, daí a gente se perde um pouco. Mas glória a Deus por isso, entende? Então, amados, mostrei para vocês uma Bíblia muito boa, tá ok? Boa de leitura, tá ok? Não tem problema nenhum, tá ok? Tem alguns livros a mais aí, mas é questão de diferenças apenas, né? Mas é bom você sempre estar acompanhando por vários tipos de linguagens que vem, amém? De traduções. Deus abençoe você, fica na paz, boa semana, uma semana de vitória, uma semana de saúde, uma semana de muita prosperidade na palavra, que o Senhor esteja dando sede, colocando sede e fome dentro de você, para mudar o teu caráter, para mudar o meu caráter, que eu preciso primeiro que vocês, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal.